Bem-vindos ao Ball do Trader, sou o Paulo Bittencourt e vamos para aquele comentário hoje um pouco mais tarde, em função aí de uns compromissos, então estou gravando aí um pouco mais tarde, mas foi bastante útil, porque no caminho de volta, sintonizando ali no rádio e alguns canais, vendo aquele pós-mercado de um dia de alta do Ibovespa, e eu já comentei aqui no canal que basta um dia de uma alta expressiva, que tudo aquilo que aquele analista, aquele esperto chato que é consultado, como ele tem aquela obrigação de dar uma explicação para aquele dia, ele usa notícias recicladas para justificar o que aconteceu no dia. Muitos anos atrás, em mesa de corretora, eu comecei a perceber isso, acompanhando no telefone o que eu ouvia na mesa, o que o cara estava explicando para algum cliente que ligava para dar uma explicação do que estava subindo, do que estava caindo. Aí o cara, ele simplesmente pega uma notícia e aquela dissonância cognitiva. Então hoje, como subiu mais de 1%, depois de uma sequência, vejam só, depois de uma sequência, vou colocar o gráfico diário, né? Especificamente hoje, colocando o gráfico diário, para vocês verem a imbecilidade desse tipo de explicação. Nós temos um mês de agosto terrível, onde o desmonte de todas aquelas falácias que o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, foi quando realmente, do ponto de vista de números, se caiu na real em agosto. Esqueça fatores externos. Você tem que, na resolução de uma equação, você tem que isolar algumas variáveis para fazer a análise daquela variável. Se você colocar todos os fatores, algumas variáveis, algumas estão subindo, algumas estão caindo e tal, aí você vai ficar confuso. Então vamos tirar o fator externo, né? Então, olhando só para os fatores internos, a realidade chegou em agosto. Por isso que eu digo que não vai ter notícia boa até o final do ano, né? Do ponto de vista interno. Depois você pode sobrepor com uma outra camada as notícias internacionais, certo? Então nós temos todo um mês de agosto tenebroso, aí o mercado simplesmente não indo para lugar nenhum, aqui logo no começo do mês de setembro. Você tem um novo mergulho, veja os dias, é interessante que o número de dias é menor, né, mas a magnitude das quedas é maior do que até as maiores quedas em agosto. E aí vem esse pregão, que é o último aqui, que está anotado aqui, que é o dia de hoje, e simplesmente o cara começa a dar uma série de explicações que eu vi aí, falando do Powell. Não, porque o Powell está muito coerente, o presidente do Federal Reserve, porque, mas a ata do Fed já tinha saído, o Powell já tinha falado, você total. Então assim, eu já comentei com vocês, eu tenho vários jornais de vários anos, que o mesmo fato é usado como justificativa para um dia de alta, e dias depois o mesmo fato é justificado para um dia de baixa. O cara pinça aquela notícia de novo e usa como justificativo de um dia de baixa. Só que ele se esqueceu que pregões atrás ele usou essa notícia para justificar uma alta, que é o que eu vi hoje. Uma série de notícias foram suavizadas. Parece que está tudo muito bem, tudo muito bem. Não é tão bem assim. Não, mudou alguma coisa? A intenção da China, o que o Federal Reserve vai fazer, ainda subindo o juro? Não, porque aí talvez o CPI nos Estados Unidos não foi tão ruim como a média. Aí você justifica isso para subir com a magnitude. Quer dizer, sinceramente é um embromation. Você vai perguntar para o cara da corretora o que ele acha, porque que subiu 1,20 e pouco por cento hoje. Sinceramente, né? Sinceramente, amanhã, na sexta-feira, né? Dependendo do que aconteça, o cara já tomou uma decisão que, se amanhã cair, tudo que ele disse hoje ele vai ter esquecido, e ele vai colocar outras notícias para justificar a queda. Então, assim, cara, você não vai para lugar nenhum. Se você não tiver um alvo, se você não tiver uma previsão, previsão que eu digo é aonde isso pode chegar. Você pega o preço do petróleo, continua o Brent ali a $95. Aonde essa coisa pode chegar? O que esse preço do petróleo pode acarretar? Mesmo aqui no Brasil, do ponto de vista da inflação. Se o preço dos combustíveis continuar nesse patamar e tiver que haver um novo realinhamento, em algum momento isso vai passar para vários segmentos da economia. Lembrando que o Brasil ainda é movido ao caminhão, ou não. Né? Então, veja o preço das passagens aéreas internacionais. Veja os preços como subiram, porque o preço do querosene internacionalmente subiu muito. Né?
E aí você vê uma explicação fofa que eu ouvi agora no fim do dia, né? Foi muito interessante, porque normalmente eu faço já uma análise logo ali que o mercado está fechando, mas hoje, excepcionalmente, eu comecei a ouvir 1 hora, 2 horas depois que o mercado já havia fechado. E aí o cara encontra uma explicação fantástica, fantástica, que ele vai ter esquecido amanhã, se o mercado não confirmar a alta de hoje. Então, como eu mostrei no gráfico, né? Quer dizer, basta um pregão como esse aqui, um pregão, e o cara esquece tudo que passou para trás, tudo que passou para trás. Quer dizer, o pregão de hoje resolve todas as incertezas. Até ontem eu estava cheio de incertezas, né? E hoje é suavizado. E é dissonância cognitiva e tal. Então, por isso que se você ficar realmente refém dessas informações diárias, você não vai para lugar nenhum. Porque sempre haverá incerteza, sempre haverá isso, sempre haverá uma notícia que virá e tal, e você fica ali simplesmente, né, feito aquele João Bobo, né? Você dá um tapa, ele vai para cá, você dá outro tapa, ele vai para lá, e você fica ali feito aquele João Bobo. Só que isso custa tempo e você vai perdendo o custo de oportunidade, né? Vejam hoje, eu estava acompanhando, eu estava de olho. O pré-fixado 2029 bateu 11,60, ele voltou para 11,60 o pré-fixado. E uma NTNB, né, 2045, vai cruzar 6% de juro real. Então, assim, o cupim já está comendo toda a mesa e o cara está colocando mais, né, porcelana sobre a mesa. Sinto muito, filho. Tá cheio de cupim na mesa. Você pode não estar vendo o cupim, mas só pelo pozinho que vai caindo ali nos pezinhos da mesa, você vai se identificar e falar assim, tem cupim. Que é o que está acontecendo hoje. A nossa economia está com cupim. Ela não aparece imediatamente, mas o cupim está lá. Aliás, amanhã, sexta-feira, vai sair o CAGED de agosto. Eu estou curiosíssimo para o CAGED, porque se mantiver o padrão desde março, vou tirar janeiro e fevereiro, porque tem toda uma reposição, recontratações ou descontratações do período temporário. Então, janeiro e fevereiro não é exatamente aquilo que acontece depois ao longo do ano. Mas você ter o número de contratações com carteira assinada, que não é estatística, não é PNAD, não é perguntar na rua em quem você vai votar no ano que vem, como eu também já vi algumas pesquisas para a prefeitura, no caso da cidade de São Paulo, para o ano que vem. O cara dá qualquer resposta, cara. Você perguntar para alguém cuja resposta ele não tem nenhum compromisso, não tem nenhum ônus, para ele é perguntar o nada, sabe? É do nada, não serve para absolutamente nada. O cara vai te dar uma resposta. Você está perguntando, você vai cobrar ele daqui a 6 meses? Você não vai achar o cara, e mesmo que você achasse a mesma pessoa, ele vai falar que mudou de ideia. Então, assim você vai perguntar para uma coisa que é totalmente inútil, mas aí você põe a estatística, tantos por cento disseram isso, tantos por cento disseram aquilo e tal. Então, o cara é dissimulado, cara, o cara é dissimulado, né? Agora, o CAGED não dá para dissimular no CAGED. O CAGED faz parte do E-Social e você tem que informar lá para o Ministério do Trabalho, aquilo está registrado ali. É um dado, não é pesquisa, né? Então, amanhã eu vou fazer o comentário com certeza com relação se está mantendo esse declínio do número de carteiras assinadas versus as descontratações. É isso que a gente tem que olhar. O dado primário, né? E aonde que a coisa vai levar. Porque para aparecer os números negativos mais para frente, depende dos dados antecedentes. É como a arrecadação. A arrecadação de 3 meses seguidos é em queda, apesar do PIB, que é uma medida meramente do passado, está indicando que o PIB esse ano vai ser 3%. Aí é capaz que o PIB seja 3% e você já esteja em recessão. Aí você vai usar o quê? O número do passado para tomar a decisão para 2024, já entrando em recessão? Se isso acontecer, vocês vejam que você está usando simplesmente um dado velho que não serve para absolutamente nada, tá bom? Então é isso aí. Então, vamos aguardar quais serão as justificativas para o último pregão da semana, que absolutamente, se eu trocar aqui a base de tempo, não resolve nada do que de fato está acontecendo. Porque se eu trocar para a base semanal, olha aqui, ó. Olha como muda a visão. Mudou alguma coisa? Olha aqui a barrinha que aparece se a semana tivesse terminado nessa quinta-feira. Então todos os caras, não, naquela justificativa, mudou alguma coisa?
Mudou alguma coisa? Veja, inclusive, quando você vê na volatilidade da semana, veja o pelinho que tem aqui na vela, como ele testou aqui abaixo aqui do 114 mil pontos. E aí hoje ele, tudo bem, ele está fechando aqui no 115 e tal, porque tem um efeito psicológico enorme desses 115 mil. Porque se ele romper esses 115 mil, filhinho, ele vem parar aqui embaixo. Então ele está se agarrando no último suspiro. É um abraço de afogado, podem apostar. Um abraço.